chegando o carnaval, acho que esse é o momento ideal para eu falar do tema moralidade sexual na vida cristã. Um tema que eu já queria trazer anteriormente, abordando a visão trazida pelas lições de C.S. Lewis nesse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples. Livro muito interessante que aborda diversos temas, e o capítulo 5 ele fala sobre a moralidade sexual na vida cristã. E, bom, hoje nós temos um apelo à formação até de uma sociedade sexualizada e de um modo como se fossem quebras de tabus, superação de dogmas, paradigmas, né? Então tem um espírito revolucionário acerca da sexualidade também, e a abordagem cristã ela vai justamente no outro sentido, né? Para que a pessoa ela tenha uma autocontenção, um autocontrole e um autodomínio. Esse autodomínio para evitar que a pessoa entre num estado simplesmente de vício, porque se ela não tiver esse autodomínio, ela passará a ser escravo, a pessoa passará a ser escrava desses seus vícios pela habitualidade em cometer o que na visão cristã é chamado de pecado, mas que você pode tratar aqui como erros para trazermos para uma visão mais materialista. Então, trazer com a ideia de erros ou de equívocos ou de uma prática que simplesmente não seria errada a princípio, porque o sexo não é condenado, pelo contrário, né? Dentro do casamento ele é estimulado, inclusive, até no direito civil é tido como obrigações dos cônjuges, né? Então, não há nenhum tipo de pecado, o próprio prazer sexual também não está vedado, assim como o prazer, e o próprio C.S. Lewis fala aqui, sobre o prazer da alimentação, de comer, da comida. Você não está impedido de ter prazer com a alimentação, mas você não deve seguir no caminho da gula, porque aquilo vai lhe trazer malefícios para a sua saúde. Do mesmo modo, a questão da sexualidade pode levar à perversão. Então, a perversão, porque nós temos diversos tipos até de crimes que vêm pelos excessos dentro da sexualidade. Então, a regra cristã, ele começa esse capítulo diferenciando a regra cristã de uma regra social do pudor, né? Porque o pudor ele está ligado a diversos assuntos, não apenas a sexualidade, mas também a sexualidade. Então, existem padrões de sociedade que podem variar no tempo e no espaço, e inclusive com relação à questão sexual. No entanto, existem algumas questões da sexualidade que são atemporais, né? E aí ele diz aqui que se o fazem pela falta ou pela ignorância de cuidado, serão culpados apenas de mau comportamento. E ele fala dessas pessoas que buscam usar a sexualidade, isso em outros campos também, mas atuar de forma constrangedora para chocar, para constranger, ou seja, provocar situações obscenas, e com isso ele diz que essa pessoa age com um prazer de fazer os outros se sentirem constrangidos, faltando-lhes o espírito da generosidade. E isso é muito interessante porque realmente, seja pelo exagero numa vestimenta, no comportamento sexual em público, ou eu lembro até daquele ator, eu acho que é Pedro Cardoso, há anos atrás, ele criticando esse exagero da sexualidade na TV, e falando que às vezes ele está em casa, no sofá, assistindo um programa e de repente entra uma cena sexual, e ele está ali ao lado das filhas, ele não quer ficar observando aquilo junto das filhas, né? Ele tem o direito de não querer aquilo, né? Então, em canais abertos ao público em geral, não deveria passar esse tipo de coisa, as músicas que são somente de apelo sexual e inclusive de ofensas à dignidade da própria mulher ou do homem, né? E desconsiderando tudo que existe em torno da vida de uma pessoa, porque a pessoa não tem somente o aspecto sexual. Um ser humano tem o seu aspecto profissional, seu aspecto familiar, tem suas relações com seus irmãos, com seus pais, com sua esposa, com seus tios, seus primos, com seus vizinhos, com vários tipos de relacionamento. E tem aspectos ainda também da intimidade, que só diz respeito àquela própria pessoa, né? Tem os interesses, o interesse pela música, pelo toque de um violão, pelo vocal, pelo canto, né? Pelo estudo, pela leitura prazerosa.
existem tantas coisas e parece que às vezes fica se focado como se só existisse um aspecto, aquele aspecto passa a tomar conta daquela personalidade, a personalidade passa então a estar em desequilíbrio, porque tem uma acentuação em um aspecto e os outros ficam completamente apagados, né? Então, e aqui eu não estou falando com ideia de julgamento das pessoas, não é isso, porque normalmente as pessoas que estão imbuídas do espírito revolucionário passam a ver tudo como se fosse um conflito, um confronto. Aqui eu estou falando do indivíduo se considerado e não apenas com a própria sociedade. Também existem as relações sociais, mas existe ele individualmente considerado, né? Mas vamos lá. E o C.S. Lewis prossegue falando desse padrão e ele fala que dos instintos, né? Que a castidade é a virtude cristã mais impopular. Até aqui nós falamos sobre a sexualidade, sobre a moralidade sexual, mas ele vem a falar da castidade, né? Que parece ser algo impossível de se conseguir, né? Mas ele fala assim que parece ser até contrário aos nossos instintos. Mas aí ele abre uma dúvida: será que o cristianismo está errado ou o nosso instinto sexual se manifesta hoje de modo corrompido? E aí ele, como cristão, ele conclui que o instinto se corrompeu. E todas essas minhas falas anteriores, elas realmente empurram para mostrar isso, que há uma propaganda da sexualidade de modo que gera essa habitualidade, essa quebra com os valores, esse confronto e gerando assim o vício. Então realmente o instinto sexual ele está corrompido, sim. Agora, isso significa o quê? Que deve chegar à castidade? Pelo cristianismo, sim, porque o sexo seria apenas dentro do casamento, né? O propósito do sexo, como ele fala aqui, o propósito biológico do sexo é a geração de filhos para a perpetuação da espécie, né? Isso aqui não é dúvida. Isso não significa dizer que o prazer sexual seja equivocado, assim como o propósito biológico do alimento, da comida, é alimentar o corpo. Então, não significa também dizer que o prazer alimentar não seja possível, né? Como eu já mencionei anteriormente. Agora, ele fala também dos métodos contraceptivos que tornaram a gratificação sexual muito mais custosa dentro do casamento e muito mais segura fora dele do que jamais antes. E é verdade, o método contraceptivo fez com que tivesse essa possibilidade de ter sexo sem se preocupar com, ainda que tenha um percentual de possibilidade de falha do método contraceptivo, mas ele pode realmente, gerou realmente essa maior liberdade sexual e com isso fez-se reduzir padrões inclusive da sociedade, dos pudores sexuais, né? Mas os métodos contraceptivos, eles geraram um outro problema, porque se você olhar na linha cronológica, logo depois começa a surgir maior número de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é uma coisa que é pouco explorada, apesar da época do carnaval se colocar alguns outdoors pela cidade, falando para você ter cuidado com uma coisa ou outra, mas é muito tímida essa publicidade disso, se comparada à publicidade de estímulo à sexualidade, né? Inclusive, até quando fazem essa propaganda, há subentendido um estímulo à prática do sexo de um modo eventual, casual e fora de um relacionamento para se ter múltiplos parceiros sexuais, né? E a opinião pública é menos hostil a uniões ilícitas e a perversões do que tem sido desde os tempos do paganismo. E realmente essas perversões, que é uma palavra que pode parecer forte, mas se vocês procurarem ver o conceito da perversão, inclusive na psicologia é tratado do tema da perversão e se aplica bem aos excessos, então foge ao equilíbrio, entra em desequilíbrio, como já mencionei anteriormente. E à medida em que nos entregamos aos nossos apetites e aos nossos instintos, ele pode crescer simplesmente, pode se tornar insaciável. E nós temos inúmeros exemplos, inclusive pessoas famosas
que são conhecidas mais até por isso do que pela própria arte. Então, vocês observem como isso pode assumir um protagonismo na personalidade daquela pessoa, né? Que passa a ser conhecida apenas por aquilo, né? As perversões quanto ao instinto sexual são inúmeras, difíceis de curar e tenebrosas. Fomos alimentados cotidianamente, diz C.S. Lewis. Fomos alimentados cotidianamente com mentiras consolidadas sobre o sexo. O problema não é o ato em si, nem o prazer, né? E o cristianismo glorificou o casamento mais do que qualquer outra religião. No capítulo seguinte, ele vai falar justamente sobre casamento. É muito interessante porque ele faz essa construção. Coloca aqui um capítulo sobre moralidade sexual e depois fala dentro do casamento, não apenas do sexo, mas o sexo também, uma parte importante dentro do capítulo que ele fala sobre casamento, né? E é muito interessante isso porque as pessoas que defendem essa quebra de tabus e ter vários relacionamentos, muitas vezes pensam, não, que vai viver ali, tendo vários parceiros, e depois vai encontrar o príncipe encantado, ou a princesa da Disney, como se costuma dizer, para ter essa relação sexual dentro do casamento, casar e ficar juntos felizes para sempre. Ou seja, o conto de fadas fica guardado para o final. Mas como se aproveitar a vida na juventude fosse ter vários parceiros sexuais. Mas será que seria necessário realmente ter vários parceiros sexuais para aproveitar a vida? E ainda costumam fazer uma brincadeira de que precisam experimentar várias pessoas antes de escolher o melhor. Mas se você experimentar várias pessoas e depois descobrir que foi um anterior que foi o melhor e já não pode mais retornar, porque aquela pessoa já seguiu a vida dela, né? Quando você faz isso, você também se coloca somente completamente egoísta para pensar só nas suas vontades, nos seus prazeres, nos seus desejos, e desconsidera a outra pessoa como ser humano, né? Então a outra pessoa será somente um objeto de desejo, e a sua juventude, que você tinha toda a beleza e vigor para desfrutar e construir uma bela vida com uma pessoa que é merecedora de estar ao seu lado o resto da vida, você vai abrir mão de desfrutar desse momento com ela para somente quando você já estiver mais velho, já com menos vigor, com menos beleza, com menos capacidade de desenvolver várias atividades, você vai querer se unir com uma pessoa somente pelo companheirismo, mas não pela construção de uma vida comum. Então, existem essas questões que podem ser colocadas na relação da moralidade, com a questão do casamento, com a questão da